Aqui. Você sabe o que é kemono? Então, algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é exatamente kemono dentro da furry fandom. Então, kemono, por si só, assim, é uma palavra japonesa e ela significa fera. E o significado mais completo disso seria um animal que tenha características humanas. E isso é bastante familiar, não é? Kemonos são animais antropomórficos e furs são animais antropomórficos. Mas enquanto os Estados Unidos inventou a palavra furry e nos anos 80, os japoneses já tinham kemono há muitos anos. Mas tudo bem. Na furry fandom, a gente fala muito de kemono quando quer falar de um estilo, ou de fursuit, ou de arte de desenho. Então vem aquela comparação, furry ou kemono? E então, eu aconselho a não fazer essa comparação porque na verdade é a mesma coisa. Furry e kemono significam a mesma coisa, animais antropomórficos. Só que um é inglês e o outro é japonês. Então, por que tem essa diferença? Você deve conhecer animes e mangás, certo? E você também deve perceber que tem uma diferença com os comics, quadrinhos e os desenhos animados cartoon. Eles têm diferenças entre si. O anime ou mangá geralmente tem traços mais limpos, mais simplificados. E os traços do comics e cartoon é mais pesado, mais rabiscado. No entanto, hoje em dia a gente tem muitos animes que têm um estilo rabiscado e pesado, tipo Metrópolis ou Akira. E a gente tem cartoons dos Estados Unidos que são muito próximos de animes, como My Little Pony ou Meninos Superpoderosos. Então, essas características se desenvolveram quando a ideia começou a surgir. Hoje em dia já é híbrido, é muito difícil você separar uma coisa de outra. Por exemplo, os meus desenhos, eles são meio cartoon, mas eles também são meio anime. Eles ficam entre os dois. Apesar disso, eu acho que é mais perto de anime, porque eu uso características de desenho chibi. Se eu desenhar o Kyoki, vai ser meio chibi. O Kyoki seria um kimono? Não, eu não acho. Você pode até achar que é um híbrido, mas se eu fosse fazer um kimono, no Kyoki ele seria bem diferente. Porque o kimono tem suas características. E tem um estereótipo que as pessoas usam, que é falar a diferença entre furry e kemono. Ou seja, ocidental versus oriental. Geralmente falam que kemono tem orelhas grandes, olhos grandes e focinho pequeno. Eu tenho essas características, eu não sou kemono. Então, é muito importante que você se lembre. Um kemono precisa ter orelhas grandes? Não. Um kemono precisa ter olhos grandes? Não. Um kemono precisa ter um focinho, nariz pequeno? Não. O que vai fazer dele um kemono, na verdade, é o conjunto de características que ele tem. Eu vou dar alguns exemplos de alguns fursuits que são kemono e são bem diferentes desse estereótipo. Para começar, temos o vendedor de batata doce mais fofo do mundo. Ele é o Yoshiko e ele tem um kimono realista. Dois estilos em um só. Ele tem um gato bem realista, mas é um kimono. Ele é uma gracinha, ele vende batata doce num carrinho e... Ai, meu Deus, é muito fofo. E ele é maker, ele vende várias desses fursuits. Essa é uma fursuit da K-Line, é a maior produtora de fursuits kemono do mundo. E ela se situou no Japão, que é onde se originou esse estilo. E é praticamente uma pioneira. Esse kimono tem orelhas grandes, focinho médio. E os olhos não tem muito exagero. Esse tem orelhas curtas e o focinho bem largo. É o Alu.
Os olhos também são razoavelmente pequenos. Este é Priyan Wolf e ele tem orelhas longas, bem longas, e um focinho bem pequeno, com olhos bem grandes. Essa é uma fursuit feita por Stuffed Panda Studios e é uma das minhas preferidas, eu adoro essa fursuit. E ela tem orelhas e focinho médio, ela é bastante híbrida. Essa é o estilo realista kimono da K-Line. Digamos semi-realista, na verdade. Outra da K-Line, ela tem orelhas longas e o focinho longo. E essa é outra fursuit do Stuffed Panda Studios e... Ai, eu amo essa fursuit. E olha os olhos, não tem olhos grandes, os olhos estão fechados. As orelhas são médias e o focinho é médio. Essa gracinha é o Shizuoka e as orelhas e o focinho são médios. Os olhos são um pouquinho grandes, mas se comparar a relação tamanho da cabeça, não é tanto. Eu queria que vocês percebessem como que kimono não tá tão distante assim. Das minhas fursuits, somente uma é a kimono mesmo, eu considero kimono. É a Aoki. Ela foi feita kimono, ela foi feita por uma maker que estudou estilo kimono, que é a Kaizuru, e a Hairo agora é Kaizuru. Lembre-se disso. Ela entra na categoria kimono porque ela tem as características de kimono. Ela foi feita para ser um kimono. A maker estudou para fazer um kimono, então é um kimono. Mas o Kyoki, por exemplo, não. Eu não pensei em nenhum tipo específico para criar o Kyoki. Eu simplesmente fiz um desenho e a maker, a Raquel Lau, seguiu meu desenho e ela fez parecido com o meu desenho. E o meu desenho justamente é um meio termo entre anime, mangá, cartoon e comics, então acabou ficando isso, orelhas grandes e olhos grandes e focinho pequeno. Eu me lembro que quando eu estava em produção e ela me mandava o progresso, eu lembro de ter visto o primeiro molde da cabeça e eu falei para ela diminuir o focinho. Olha só o tamanhozinho que ficou. Mas ficou tão fofo. Bom, espero que vocês tenham entendido melhor o que é kimono. E não confundir com kimono. Kimono é uma roupa. Kimono é um animal antropomórfico. E eu acho bem legal quando eu coloco a Aoki e visto um kimono. Aí ela fica um kimono vestido de kimono. Ai, ai. Tchau, tchau. Até a próxima.